Promessa é dívida, estou aqui cumprindo o meu dever para com vocês. Tem uma desculpa bem plausível do porquê que eu demorei tanto tempo, viu? É porque quando eu prometi a vocês gravar esse tipo de aula, questão, eu achava que o meu plano no Google permitia gravar os vídeos e não permite. Só permite ter aula online. Como não era o nosso objetivo, eu estava na dúvida se eu melhoraria meu plano ou não. Melhorei, estou gravando e vocês já vão receber esse vídeo aí, que eu acho que eu vou mandar pro YouTube. Como é que vai funcionar a aula de hoje? Não é aula teórica, não é aula desse formato que a gente está acostumado, não. Eu vou colocar a questão aqui na página, na tela. Vocês vão dar pausa no vídeo, vão ler a questão, vão responder a questão. Logo em seguida, vocês vão dar play novamente e aí eu venho com gabarito. Se vocês acertaram, corre o vídeo para a próxima questão. Se não acertaram, ouça o comentário que eu tenho a fazer, tá? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com todos os conteúdos que caíram no Enem acerca da Idade Moderna. Só que eu não quero que vocês entrem virgem de tudo aqui nesse vídeo, então eu também vou enviar um PDF de uma página só, no máximo duas, com resumo. É um mini resumo dos assuntos que já caíram no Enem, e aí vocês vão pelo menos ter ideia dos conceitos que a gente vai começar a trabalhar aqui hoje, tá bom? Esse método, ele funciona e ele é ideal exatamente para esse contexto aí de uma prova que está perto de chegar e os assuntos ainda não foram vistos, tá? Vai ser assim que vai funcionar. Já adiantando aqui, eu vou trabalhar com blocos de questão. Agora vai ser absolutismo e mercantilismo, depois vai ser renascimento, depois grandes navegações, depois reforma protestante, depois iluminismo, revolução inglesa, as revoluções burguesas todas, revoluções industriais, e aí a gente acaba, tá? Vamos ver se dá tempo de fazer tudo hoje. O bom do YouTube, gente, é que vocês podem adiantar o vídeo, né? Para diminuir, gastar o menos tempo possível. Espero que a minha imagem aqui não atrapalhe. Aqui em cima eu gosto de colocar os assuntos que já caíram no Enem acerca desse assunto que vamos trabalhar hoje, absolutismo e mercantilismo. O que já caiu foi a relação entre o absolutismo e o despotismo. Um rei absolutista, gente, é aquele rei que tem os três poderes em sua mão. Ele pode criar leis, ele executa as leis e ele penaliza quem não está obedecendo às leis que ele acabou de criar. Então, ele tem esses três poderes. Ele é essas três coisas ao mesmo tempo. E um déspota, normalmente um déspota é alguém, é um cara que tem esse tanto de poder em suas mãos, entretanto utiliza isso de modo muito problemático, acaba tendo um mau governo, porque acaba pensando só em si, cria leis injustas e prejudiciais para a população. Por isso que a gente acaba dizendo o seguinte, a grande maioria dos absolutistas eram déspotas. Havia uma exceção que, de fato, conseguia ter um bom governo, conseguia concentrar muitos poderes e, ainda assim, não se deixava desviar aí por eles, né? Teóricos do absolutismo, o Enem gosta de cobrar Thomas Hobbes, Maquiavel. A gente vai falar um pouco da corte real, de como era a vida na corte desse período aí. Mercantilismo é a política econômica adotada pelos reis absolutistas. A principal característica do mercantilismo é a interferência do Estado na economia e a construção da imagem real, que eu acho que a gente já vai ver logo nessa próxima questão, tá? A imagem real, ela precisava ser muito bem feita. Os quadros daquele período tinham que retratar o rei de um modo quase que divino, porque a ideia era de que a população, de que os súditos, que jamais viriam o rei pessoalmente, tivessem essa imagem na sua cabeça, essa memória de que o rei era um ser muito perfeito e era necessário construir todo esse simbolismo para que o rei, de fato, conseguisse reinar absolutamente sobre todos. Vamos lá para essa primeira questão. Eu vou ver como é que eu faço aqui com a minha imagem, para ver se eu diminuo. Eu vou botar aqui em cima. Podem dar stop. Bom, o gabarito dessa questão, letra E. O gabarito é a letra E. Essa imagem, gente, é uma imagem do absolutismo. Essas três pessoas representam o mesmo rei, que é o rei Luís XIV. É o símbolo maior do absolutismo francês. Esse rei, ele era barrigudo, ele era careca, ele era sem dente,
baixinho. Entretanto, as imagens da época só retratavam ele desse modo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Do modo que está aqui nas laterais. Essa charge está fazendo exatamente uma crítica a isso. Está botando o desenho. Aqui no centro está o rei como ele realmente era. E as laterais como ele queria ser mostrado. Por isso que a letra E. Vamos para a próxima. Esse aqui, 2022. Deixa eu botar aqui embaixo. Bom, essa questão aí, quentíssima, Thomas Hobbes, é sobre um dos teóricos do absolutismo. Thomas Hobbes dizia o seguinte, que lá no começo da humanidade, quando surgiu os primeiros humanos, não havia rei, não havia leis, não havia exército, e as pessoas podiam fazer o que bem entendesse e jamais seriam presas ou teria qualquer tipo de privação da liberdade. Porque não havia quem fizesse isso. E as pessoas nesse período, de acordo com ele, eram pessoas horrorosas, porque todo mundo roubava, estuprava, o desejo de fazer coisa errada vinha e você saciava imediatamente, porque você não tinha medo, já que não seria punido. E aí, de acordo com Thomas Hobbes, a galera desse período se reúne e cria a instituição da realeza. Institui uma pessoa, essa pessoa iria criar um exército, monopolizar a força. Por isso que o gabarito é a letra A. Esqueci se eu disse ou se eu não disse. Ao monopolizar a força, esse primeiro rei, iria criar leis para pacificar a região. Iria criar leis dizendo que era proibido matar. Quem matasse seria preso. Proibido roubar, estuprar. Se fizesse isso, seria preso. Entendem? E o período antes dos reis é chamado de período de natureza, que era onde o homem vivia como um animal. E depois que a gente cria o rei, de acordo com a mente desse Thomas Hobbes aí, a gente entra no período da civilização, que é quando o ser humano começa a se distanciar dos animais, a começar a se vestir, começa a se comportar de modo mais humanizado, tá? Por isso, gabarito letra A. Vamos para a próxima. Peraí, deixa eu ver como eu diminuo aqui. Gabarito do Enem 2022, letra E, tá? A ideia para Thomas Hobbes, o surgimento do Estado civil, que é do Estado civilizado, só surge quando o primeiro rei é criado pelos nossos antepassados, os primeiros conjuntos de leis. Quando isso ocorre, a gente começa a viver de modo mais pacífico, porque as pessoas agora começam a ter medo de roubar, de estuprar, porque tem alguém que vai puni-los por isso, tá? Gabarito letra E. Vamos para a próxima. Dá pausa aí. Bom, vamos lá. O gabarito dessa é a letra A, rigidez das estruturas sociais. Gente, antigo regime, vocês já devem ter visto alguma imagem semelhante lá no ensino médio. O antigo regime era dividido, a sociedade era dividida em 3 ordens, o clero, a nobreza e o povo. Na parte do povo, ficava tanto os burgueses superbilionários, riquíssimos, quanto a galera pobre. Por quê? Burguês não tem sangue nobre, nem faz parte da igreja, não faz parte do clero. E era uma classe social que estava começando a se formar aí na Idade Moderna, então botava ele junto com o povão. E como essas estruturas elas eram bem rígidas, a galera do povão não podia ficar frequentando os mesmos lugares que a galera do clero e da nobreza. Aqui eu me refiro ao palácio. Quem frequenta o palácio são os cortesãos. Os cortesãos são nobres. Você tem, em Versalhes, que era o palácio francês, o símbolo do absolutismo, você tinha 5.000 cortesãos no palácio de Versalhes. Imagina, ter que alimentar. Todos esses cortesãos recebiam uma pensão que era paga com dinheiro dos impostos. E vale recordar que nem o clero, nem a nobreza pagavam impostos nesse período. Por isso que lá na Revolução Francesa eles vão perder seus pescoços aí, né? Bom, o que está acontecendo aqui? Mozart, ele faz parte do povão, ele não é nobre nem é clero, entretanto ele está na corte. Então o exemplo de Mozart é um exemplo que contradiz, né, que contrasta com a rigidez das estruturas sociais. Abria-se essa exceção para Mozart, para Michelangelo, para Shakespeare, todos esses artistas do Renascimento era do povão. Mas abria-se essa exceção
porque o rei ele queria ter uma imagem associada a esses intelectuais, a esses artistas. Então ele permitia que essa galera convivesse na corte. E aí, enfim, espero que tenham entendido. Vamos para a próxima. E nem 2019, Maquiavel. Vai ser mais uma aí relacionada aos teóricos do absolutismo. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui, que aí fica as duas coisas. Mas aí fica muito pequeno. Dá um pausa aí. Ah, desculpa, gente. Essa questão ela tá com erro. Eu vou ter que pular. Desculpa, viu? Deixa eu pular aqui para 2015. Essa questão lá de cima tá com probleminha nas alternativas. Bom, aqui é mais uma do Thomas Hobbes. O gabarito e a letra C entravam em conflito. Antes da sociedade civil, tínhamos o estado de natureza, onde era uma anarquia, uma bagunça total, o homem, o lobo do homem. E nesse período, quando alguém, por exemplo, desejava se duas pessoas desejassem a mesma mulher ou a mesma maçã de uma árvore, eles entravam em conflito porque natureza humana, de acordo com o Hobbes, tá? Ele é bem pessimista com relação a essa natureza humana. E para que essa natureza do mal fosse domada, era necessário de um rei com leis para colocar o ser humano para ficar no quadradinho, se civilizar à base da força. Por isso ele defendia os absolutistas, que o rei deveria ter esse tanto de poder para obrigar a população a ser mais civilizada. Só que enfim, ele não sabia, ele surge exatamente no começo do absolutismo. Então ele ainda não vai presenciar os horrores que esses reis absolutistas vão fazer no futuro, por ter poderes demais. Vai ter um momento que os reis absolutistas, se eles fossem católicos, eles vão obrigar todo mundo do reino a ser católico. Só para vocês verem as arbitrariedades desse poder excessivo. Vou dar uma pausa aqui para a gente colocar a próxima questão, que vai ser sobre renascimento cultural. Renascimento cultural, Michelangelo. Gente, o Renascimento tem esse nome porque os burgueses que financiaram esse movimento artístico e científico odiavam a Idade Média. Porque a Idade Média a igreja não gostava de burguês, na Idade Média eles achavam que tudo de bom que havia sido inventado antes da Idade Média a igreja destruiu, porque a igreja era retrógrada. Então, essa galera do Renascimento detesta a Idade Média, mas adora os gregos e os romanos. E aí eles vão dizer o seguinte: nós vamos renascer a cultura grega e a cultura romana, porque é a cultura que os burgueses da Idade Moderna se identificam. E essa cultura era o quê? Uma cultura individualista, era uma cultura que valorizava a racionalidade, que valorizava a beleza, que valorizava um monte de coisa que a gente vai ver nas questões agora. Então, stop aí e responda. Eita, letra C. Eu falei que era o gabarito dessa letra C, viu? Não é sobre renascimento, é sobre grandes navegações. Daqui a pouco aparece renascimento aí, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo explicar. Isso aqui, gente, o que acontece? A igreja, ela vai, no início da colonização aqui no Brasil, ela vai dizer o seguinte: ela vai pressionar o rei a criar uma lei que dizia que não se podia escravizar indígenas amigos. Indígenas amigos são aqueles indígenas que estão se cristianizando e que estão aprendendo português, que estão se europeizando. Esses são os considerados amigos. Os inimigos são os mais resistentes, que não querem catolicismo, não quer português, não quer contato, muito pelo contrário, eles são até mais agressivos e mais violentos. Com esses indígenas inimigos, era possível ocorrer a escravização de forma legalizada. Esse textinho aqui, o que está ocorrendo? Você tem um reduto jesuíta, uma espéciezinha de vila desses padres, e eles estão tentando convencer com esse texto de que aqueles indígenas que eles estão cuidando, que eles estão cristianizando, ensinando português, que eles têm que escravizá-los porque os padres não dão conta de resolver todos os trabalhos aí desse vilarejo, que é uma sesmaria.
tá? E aí, enfim, está tentando justificar a adoção do cativeiro na colônia, embora a igreja tenha sido uma grande defensora aí da liberdade dos indígenas, da não escravização indígena, né? Espera aí que pronto. Dá stop e responde. O gabarito é a letra C, tá? É um exemplo nítido da forma imperialista com que esses colonizadores lidaram com a cartografia da época é que todos os territórios aqui da América tinham nomes originários, nomes indígenas, e eles não vão respeitar isso porque não há essa possibilidade nesse contexto, né? Pelo contrário, eles vão renomear as terras de acordo com relações europeias. Então, Rainha Vitória vai dar origem ao estado de Virgínia, lá nos Estados Unidos. Eles chegam na Venezuela, acham que Venezuela era a cara de Veneza, porque os indígenas da Venezuela viviam em casas de talafita, como é que chama? Aquelas casas em cima de água. E aí eles chamam de Nova Veneza, fica Venezuela, enfim. Aí é usando a sua cultura para nomear essas terras que eles estão encontrando, tá? Vamos aí para a próxima. Vou ter que diminuir. O gabarito dessa aí é a letra B de bola. Aqui estamos falando das grandes navegações. Quem se dá bem nas grandes navegações? Portugal, Espanha. A Inglaterra não se dá bem porque os Estados Unidos não tinha ouro, não tinha metais preciosos e não tinha terreno fértil. E o que todo mundo estava querendo no momento era metais preciosos. Já que os Estados Unidos não tinham isso, o que a Inglaterra faz? Investe na pirataria, vai legalizar a pirataria, e essa pirataria vai para o Mar Atlântico, ficar de tocaia esperando as embarcações portuguesas ou espanholas. E aí esses piratas ingleses, tipo Johnny Depp, sabe? Lá de Piratas do Caribe, chegavam nessas embarcações, eles se fingiam, eles tinham várias bandeiras de várias nacionalidades dentro do barco pirata. Aí, quando vinham as embarcações espanholas cheias de metais preciosos, eles alçavam a bandeira espanhola para se fingir de espanhóis, chegava próximo da embarcação, e aí eles conseguiam pular, prendia ali os espanhóis e pegava o ouro. Não podia destruir o barco, porque senão perdia a prata, né? Ouro não, gente, prata, porque a Espanha vai tirar muita prata de Potosí, ali na região do Império Inca, tá bom? Letra B, conquistar as riquezas dos territórios americanos, tá? Essa estratégia inglesa é a estratégia da pirataria. Vamos para a próxima. Bom, o gabarito dessa é a letra C, tá, gente? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. No comecinho, aqui eu comentei que os renascentistas, que é um movimento artístico e científico financiado pela burguesia, porque a cultura que existia antes era a cultura eclesiástica. A igreja não gosta de burgueses, já expliquei nas nossas aulas de Idade Média. E aí a burguesia está endinheirada, ela quer criar sua própria cultura, e vai ser o Renascimento, posteriormente o Iluminismo, tá? Bom, e aí, nesse contexto aqui, uma das características da cultura grega que eles renascem, que eles ressuscitam, é exatamente o humanismo. Os gregos diziam que de tudo da natureza, o que havia de mais perfeito era o ser humano, porque o ser humano tem o poder da criatividade. O ser humano entende e cria coisas novas, e os gregos gostavam muito disso. Inclusive, é nesse momento aqui, no Renascimento, que a gente começa a ter as primeiras biografias, que a gente começa a ter as primeiras selfies. Por quê? Porque na Idade Média só se pintava quadros relacionados a temas bíblicos. Só se fazia poemas, poesias relacionados aos temas bíblicos. Agora você tem uma arte que está Shakespeare, por exemplo, retratando uma historinha de dois adolescentes que estão ali namorando e os pais não querem, Romeu e Julieta. Você começa a ter
A arte começa a pegar como protagonista um ser humano, coisa que não era possível na Idade Média. Os protagonistas das artes na Idade Média era Jesus, era Ave Maria, eram os discípulos, eram os santos, tá? Era uma arte muito religiosa. Agora você tem uma arte mais humanista. Além disso, há também, que é quando a gente fala, é muito interessante que a gente faz assim uma distinção. Na Idade Média, teocentrismo, Deus como centro de tudo. Todos os artistas só queriam falar do divino. Agora, no Renascimento, a gente tem o humanismo. Todos os artistas e os cientistas querem tratar o ser humano, querem fazer poesia sobre o ser humano, querem estudar o ser humano, por isso que a anatomia, que é o estudo dos órgãos, vai dar um pulo aí nesse momento. Bem diferente da Idade Média, onde mexer com sangue era tabu. O tabu do sangue não era feito pelos médicos medievais. Bom, vamos para a próxima. Dá pausa, responde. Gabarito, letra A. Gente, na Idade Média, o que reinava era o coletivo. Tudo era muito coletivista. Os quartos eram coletivos. Toda a família morava num único quarto. Depois, no Renascimento, a gente começa a ter quartos individualizados. Cada quarto para um membro da família. Na hora do almoço, na Idade Média, não tinha pratos individuais, talheres individuais. Você colocava a comida num prato só, no meio da mesa, e a família ia lá com a mão e vinha comendo. Agora, no Renascimento, onde se valoriza muito o individualismo, em virtude dos gregos valorizarem o individualismo, o que é que vai ocorrer? A gente vai ter a construção de novos hábitos sociais mais individualizados, individualistas, quase egoístas. É aqui que surge, por exemplo, os pratos individuais e os talheres que o texto aí tá se referindo. Por isso que o gabarito é letra A, tá bom? Pronto, ficou melhor. Dá um stop e respondo. O gabarito é a letra B de bola. Essa questão aí está se referindo à transição da Idade Média para a Idade Moderna. Na Idade Média, a gente tem um renascimento urbano. E bem aqui no comecinho, a resposta já está no começo do texto. Olha o que eles dizem. No início foram as cidades. O intelectual da Idade Média nasceu com elas. Essa ideia de intelectual que a gente tem hoje, de um cara, hoje nem tanto, né? Mas que se tinha na Idade Moderna, de um cara voltado aos estudos, que passa 12, 16 horas de seu dia só estudando. O texto está dizendo que isso surgiu aqui no final da Idade Média, tá bom? Exatamente no processo de renascimento urbano, porque esse renascimento urbano vai fazer com que surjam profissões novas. Vai ter profissões que antes não existiam, porque agora está tendo que surgir novos produtos para serem vendidos, já que o comércio está bombando. E esses novos produtos demandam novas profissões. Dentre essas novas profissões, o texto está aqui se referindo aos intelectuais. Por isso, é letra B de bola, tá? Vamos para a próxima. Isso aqui é sobre a Reforma Protestante, gente. Enem 2020. Bom, o gabarito aqui é letra D de dado, interpretação autônoma dos textos bíblicos, é uma das grandes consequências da reforma protestante. O texto, eu vou falar 3 pontos aqui da reforma. A reforma protestante, ela prosperou por conta da imprensa, porque, coincidentemente, quando a reforma estava ocorrendo, também estava ocorrendo a revolução da imprensa. Antes, eram copistas medievais que escreviam tudo à mão. Pegava a Bíblia e copiava toda à mão. Demorava anos para que a Bíblia fosse escrita. Agora, com a imprensa, demoram pouquíssimas horas. Isso vai fazer com que as primeiras Bíblias que estavam sendo traduzidas para as línguas vernáculas, isso é, para as línguas regionais, português, francês, etc., porque antes, na Idade Média, a Bíblia só era lida em latim.
O Lutero vem defendendo essa ideia de traduzir para a língua vernácula, porque ele dizia o seguinte: ele é antipapa, ele vai dizer que o Papa não é quem ele diz ser, que o Papa, na verdade, é até visto como um anticristo aí pelos protestantes, e que as interpretações que a igreja, que o Papa tem, são interpretações falsas. Deus concede, de acordo com Lutero, né? Deus concede a cada indivíduo a capacidade de ler a Bíblia e interpretá-la corretamente. Por isso que ele diz que é necessário traduzi-las para a língua do povo, para que todo mundo tenha uma Bíblia dentro de casa. E desse modo as pessoas vão poder interpretá-la corretamente. Só que Martinho Lutero achava que todo mundo iria interpretar a Bíblia tal como ele estava interpretando, o que foi um ledo engano. Porque cada pessoa, quando lê a Bíblia inteira, vai interpretar de modos diferentes. E essas divergências vai criar várias igrejas protestantes. Ainda na época de Lutero vai surgir o calvinismo, o presbiterianismo, o anabatismo, que são divergências de interpretação dentre os próprios protestantes. No caso do texto aqui, o Menóquio é um cara que está influenciado por isso. Menóquio, ele leu um monte de texto e ele não tá... O pensamento dele não é igual ao autor desses textos. Ele interpreta esses textos livremente. Ele faz uma bagunça danada. Ele lê a Bíblia, ele lê outros livros meio assim pagãos, ele cria uma teoria bem loucona, esse Menóquio aí. E é isso que o texto está se referindo, a essa interpretação autônoma dos textos, tá? Vamos para a próxima. Gabarito letra A. O texto deixa claro que o barroco foi usado pela igreja para atacar os protestantes, porque os protestantes metiam a língua na ostentação da igreja, a igreja vai lá e mete mais ostentação ainda, né? Para se mostrar rica, poderosa, tá? As igrejas barrocas são igrejas com muito detalhes, com muito ouro, com muita coisa vermelha, com muita coisa chamativa, sabe? E a ideia era mostrar esse poder, se impor para os protestantes. Letra A. Lembrando que o comando está perguntando que esse estilo barroco é uma resposta ao quê? É uma resposta aos protestantes que estavam contestando o poder espiritual da igreja e o poder exercido pelo Papa, tá bom? Lutero diz que não tem que ter Papa, não, porque o Papa estava levando todos a interpretar a Bíblia erroneamente. Vamos aí para de pausa. Gabarito dessa aí, letra A, de avião, tá? O que que acontece? As relíquias, que a gente falou das relíquias na Idade Média, né? Gente, só que as relíquias acabaram entrando... Era um dos casos típicos de corrupção dentro da igreja. Só na Espanha tinha 16 pregos da cruz de Cristo. Não dá, né? O que estava ocorrendo? Criava-se relíquias falsas e queriam, enfim, lucrar com isso. E os protestantes vão criticar muito esse tipo de corrupção. Sobretudo porque eles agora estão dizendo que a Virgem Maria não deveria ter a posição que tem, de acordo com a interpretação que os protestantes têm da Bíblia. Os únicos dignos de adoração é a Trindade. O restante não é para ser adorado, nem é para ser visto como objeto mediador, porque não há necessidade de mediação. Por isso que também não precisa-se do Papa. Você consegue, sozinho dentro de casa, ajoelhados, se comunicar diretamente com Deus, sem precisar do Papa, sem precisar da Virgem, sem precisar de relíquias. Tá? É o posicionamento dos protestantes, por isso é letra A. Vamos para a próxima. Gabarito dessa, letra C. Apropriação de cerimônias seculares. Eu já expliquei para vocês que a fogueira do São João... A fogueira é pagã. A festa de São João Batista é uma festa católica. E a igreja sempre tentou proibir a fogueira de São João. Só que o povo, a galera, não respeitava, né? Continuava com esse sincretismo religioso. Em virtude disso,
os protestantes, quando rolou a reforma aí, a reforma protestante, essa aí era uma das críticas que eles faziam. Chamava, dizia que a igreja estava adotando o paganismo, que estava adorando os deuses romanos, pulando fogueira e etc. É nesse momento que a igreja pega essa cerimônia